Oi, meu nome é Isabela, eu sou mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar o trabalho intitulado como Impacto do ultrassom na geração de peptídeos com baixo peso molecular pela hidrólise da caseína do leite de cabra. O leite de cabra é um alimento com excelente qualidade nutricional. Ele possui em sua composição carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas e minerais. E aqui nós vamos destacar o seu teor proteico, que é próximo de 3,1, podendo variar de acordo com fatores como a dieta e a raça do animal, por exemplo. Esse teor, ele caracteriza o leite de cabra como uma excelente fonte de proteínas e com potencial para a produção de peptídeos bioativos. Uma característica interessante é que os peptídeos que expressam propriedades biológicas normalmente possuem um baixo peso molecular, inferior a 6 kilodaltons, e eles são obtidos principalmente por hidrólise enzimática. A hidrólise enzimática, ela possui alguns benefícios, como a alta especificidade, além da ausência de toxicidade, o que contribui para o seu uso em alimentos, né? No entanto, esse método ele apresenta algumas desvantagens, como por exemplo, alto custo e o baixo rendimento, e isso impulsiona a busca por alternativas para reduzir essas limitações. Então, nesse contexto, surge a utilização de tecnologias emergentes, como o ultrassom, que vem sendo muito utilizado para melhorar a performance enzimática. Ele é uma tecnologia economicamente viável, permite a aplicação em larga escala e uma das formas de utilização é durante a hidrólise enzimática assistida por ultrassom, né, que utilizamos nesse trabalho. O principal mecanismo de ação do ultrassom é o processo de cavitação, onde haverá a formação, o aumento e a implosão de microbolhas. E isso vai gerar alterações físico-químicas e estruturais nos compostos submetidos a. Bom, então esse trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do ultrassom na hidrólise enzimática de caseínas do leite de cabra para a obtenção de peptídeos de baixo peso molecular. Para isso, o leite de cabra foi obtido e as caseínas foram isoladas, liofilizadas e posteriormente suspensas em tampão fosfato de sódio. Utilizou-se o pH 6,8, que é o pH do leite de cabra, e uma concentração proteica de 1%. Utilizou-se também três enzimas comerciais: a alcalase, numa concentração enzimática de 1%, a Brausin a 2% e a Flavozyme a 3%. A hidrólise enzimática assistida por ultrassom ocorreu num ultrassom de banho, a uma frequência de 40 kHz e uma potência volumétrica de 23,8 watts por litro. A reação durou um total de 5 horas, ocorreu em pH 6,8 e a temperatura utilizada foi de 60 graus, que foi previamente determinada como a temperatura ótima das três enzimas. A razão enzima substrato utilizada foi de 1%, e a concentração de peptídeos de baixo peso molecular foi determinada pela precipitação proteica em ácido tricloracético para a obtenção dos peptídeos solúveis em TCA. Os dados obtidos, eles foram submetidos a um modelo não linear para determinar a taxa de hidrólise, que é o valor de K, e a concentração final dos peptídeos solúveis em TCA, como podemos ver na equação 1. Como resultado, podemos observar que a concentração final de peptídeos solúveis em TCA foi potencializada pelo ultrassom quando comparado ao controle, além da taxa de hidrólise que também foi superior. O gráfico A, ele demonstra os resultados para a enzima alcalase, o gráfico B para a enzima Brausin e o gráfico C para a enzima Flavozyme. A linha em verde representa a hidrólise assistida por ultrassom e a linha em preto o controle. E como a gente pode ver, independente da enzima, o ultrassom potencializou a concentração final de peptídeos solúveis em TCA, além da taxa de hidrólise, demonstrando então um aumento na formação de produto e a obtenção de uma hidrólise mais rápida. Na tabela 1, podemos observar com detalhes os resultados obtidos para cada enzima. A taxa de hidrólise, representada pelo valor de K, ela foi potencializada pelo uso do ultrassom para as três enzimas.
com destaque para a alcalase, como podemos observar que teve um aumento de 50%, seguida da flavozime, com um aumento de 18%, e por último a Bralzin, 17%. Além disso, o ultrassom também proporcionou um aumento na concentração final de peptídeos solúveis em TCA, com destaque também para a alcalase, que teve um aumento de 40%, seguida da Bralzin e flavozime com um aumento de 35% e 34%, respectivamente. E os resultados, eles apresentaram uma diferença significativa, demonstrando então o efeito do ultrassom durante a hidrólise enzimática assistida. Esse efeito, ele pode ser explicado pelo aumento na transferência de massa durante a reação, que é provocado pelo efeito físico do ultrassom, né, que é uma tecnologia que se baseia na propagação de ondas sonoras com uma frequência superior a 20 kHz, gerando um mecanismo de cavitação, né? Então, como eu disse, vai haver uma formação de microbolhas, um aumento e posteriormente uma implosão, que vai gerar então alterações físico-químicas e estruturais nos compostos e também esse aumento na transferência de massa durante a reação, que é causado pela implosão das bolhas e vai trazer uma aceleração na reação. É importante ressaltar que o ultrassom de banho ele atua em condições mais brandas quando comparado ao ultrassom de sonda, e isso vai tornar ele mais resistente e permitir aplicação em larga escala, demonstrando então o seu potencial para uso industrial, tanto na geração de peptídeos com maior peso molecular, quanto também com menor peso molecular, que terá então potenciais propriedades biológicas. Bom, conclui-se que a tecnologia de ultrassom ela é uma alternativa promissora para aumentar a performance enzimática, que por meio de mecanismos físicos pode atuar durante a reação, aumentando a geração de peptídeos com potenciais propriedades biológicas, além de aumentar a velocidade da reação, otimizando o processo e ampliando as possibilidades de uso industrial dessa tecnologia na obtenção de peptídeos bioativos da caseína do leite de cabra por meio da hidrólise enzimática.